Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, segunda-feira, 27 de julho, estamos quase aí no fim do mês, mas que importa, né? O que importa é que a Bitcoin está subindo. Agora 19 horas e 43 minutos, nós temos o patrocínio de JazzP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Uau, moçada, nós vamos fazer análise aqui da Bitcoin, se alguém ainda conseguir enxergar ela, porque ela está subindo muito aí, já deve estar quase aí fora da visão, praticamente em órbita. Vamos falar também do Ethereum, que subiu bastante, aí fez bonito seu dever de casa. E aí, claro, vamos diretamente aí para os gráficos. Uau, pessoal, o que está acontecendo? Grande momento. Tinha um programa na Rede Bandeirantes, domingo de manhã. Gol, grande momento do futebol, era fantástico. Eu me lembro aí das cenas da seleção de 1972, eles passavam, mostravam aquela jogada clássica do Falcão, abre a perna, a bola passa, né? Um gol fantástico, um gol muito bonito. Não lembro quem fez o gol. Vamos direto para o mercado, isso sim é importante. E aí nós começamos aí uma bela cena aqui, a Bitcoin fazendo aí uma alta, né? Seria fantástico agora uma reversão. Não, brincadeira, mas a gente tem que estar pronto para tudo. Esse mercado é Joe, tá? Se vocês não têm um conhecimento profundo aí de criptomoedas, então vocês não sabem que esse é o mercado Joe. Para quem não sabe o que é o mercado Joe, nós vamos explicar que Joe é de outro mundo, tá? Isso aí eu aprendi em 1993, 1994, nos idos segundo graus aí do Alberto Torres, colégio aí que a gente estudou. Então é verdade, tá? E ela aparentemente está indo para esse outro mundo, porque ela está realmente aí subindo com muita vontade. Ela começou aqui praticamente numa brincadeira, aí no dia 21, com a desvalorização do dólar, e aí a coisa começou a subir. Moçada, o negócio é o seguinte, tá? Eu te dou 10, tu me dá 20, literalmente. Nós estávamos aí com 4 bi, 5 bi tethers em circulação, nós estamos com 10, tá? Vamos fazer a conta. Se esse dinheiro aí estava em circulação, mas represado, e agora ele resolveu dar o ar da graça em criptomoedas, os 20k vão ser tranquilamente atingidos. Eu não estou dizendo que vamos aos 20k, eu estou dizendo que se esse dinheiro resolver entrar, porque até agora sabe-se lá onde é que eles estavam, talvez em margem, em contrato vendido, né, que a coisa não subia, caía. Mas se essa brincadeira aí resolver entrar na Bitcoin, já a parte deve ter entrado no Ethereum, nós vamos decolar, tá? Literalmente, tá? Então vamos ficar atentos. Sim, nós estamos aqui no gráfico de 1 hora, as médias móveis de 20, 50 e 200 ficaram para trás, nós temos possibilidades de recuar aqui até os 10k5, recuar até os 10k5, pouco tempo atrás eu estava nos 9k5, tá? Então tá uma maravilha, isso aqui, tá? É aquele jogo de final de campeonato, onde está tudo definido, tudo decidido, é um jogo para a torcida, é quase um coletivo, tá? 10k2 a média então dos últimos 50 horas e 9k7 então a média móvel das últimas 200 horas. Então mostra bem onde é que a gente estava aí praticamente uma semana atrás, 2 dias atrás e ontem, tá? Fantástico. E hoje a gente está aí enormemente acima, tá? Decolamos, arrasamos, literalmente demorou, mas abalou. Nós estamos olhando aqui o BUSD. Vamos mostrar aqui então diretamente em Tether, né, que é o gráfico oficial. Vai ser provavelmente o mesmo gráfico dos preços, com uma outra exceção, mas nós vamos ter uma informação do volume, e o BSD, a gente sabe, não é aconselhável para o volume. Então a gente está aí com uma movimentação, vamos fazer aqui o refresh, bastante forte, tá? Confirmando aí a força dessa movimentação. Ela pode ter ali os seus recuos, então a gente mostrou aqui para vocês os 10k5, 10k2, 9k7, ela poderia voltar um pouco mais, a gente viu aqui um suporte nos 10k7, então isso a gente colocaria ali como um belo ponto aí de retorno dos preços para buscar ali um novo embalo e seguir aí rumo até onde? Vamos dar uma olhada aqui no
gráfico diário, não temos suporte no gráfico diário, nós temos que ir para o gráfico semanal e aí a gente tem os 12K. Estamos rumando aos 12K, tá? Então os 12K estão ali, é só continuar aí na movimentação, a gente pode ver no gráfico semanal. Nós estamos aí terminando as primeiras 24 horas da semana, com metade do volume da semana, praticamente aí da média das 2 semanas anteriores. Então, se a gente fizer uma média das 2 semanas anteriores, nós estamos praticamente em 50% e nós estamos a 24 horas apenas nessa semana aqui. Então, essa aqui vai ser uma semana de grande volume. Vamos dar uma olhada aqui, nós estamos até agora com 141. Ora, vezes 7, nós vamos aí para casa do 1 milhão, né? É muito fácil fazer isso daí, porque 14 vezes 7 dá 98. Então, nós vamos aí para casa do 1 mega. Então, nós vamos ter, se nós continuarmos com a projeção de volume, nós vamos ter um candle muito parecido com o que nós tivemos aqui, os mais altos da história da Bitcoin. Então, nós podemos estar, guardem isso, porque eu vou me referir a isso depois e ficar, não lembro, falou, lembra sim. Então, vamos prestar atenção. Essa frase é importante, tá? Nós podemos estar vendo a semana de maior volume na história da Bitcoin. Tá, e daí? Bom, está associado ao movimento de alta, que vem confirmando um rompimento de uma região aqui de congestionamento. Se nós não mudarmos a direção, a gente vai tranquilamente aos 20K. Escutem, nessa semana, eu vou repetir. Nós podemos estar na semana de maior volume na história da Bitcoin. Bom, isso é como assim? Tá aqui, nem tá aparecendo aqui, nós estamos apenas a 24 horas. Mas se nós mantivermos essa taxa, nós vamos ficar logo abaixo desses aqui. Mas a gente pode, com uma alta continuada, superar isso. Isso, ponto 1. Ponto 2. Com essa força toda na movimentação e dado o fato de que nós estamos rompendo aqui uma região de congestionamento que começava logo abaixo dos 10K, ali os 9K4, 9K7 e que vai até logo acima dos 11K, que é onde é que nós estamos, nós rompendo isso aqui. Com essa, se nós não mudarmos a direção, porque nós vamos ter uma movimentação muito grande nessa semana. Esse é o nosso palpite baseado no que a gente viu nessas primeiras 24 horas, que não são quaisquer 24 horas. Nós temos 5 Bit Ether esperando para provavelmente entrar na Bitcoin. Com esse volume todo que já está acontecendo e com essa nossa situação aqui, que é um teste no topo dessa região de congestionamento, que região é essa? Vocês podem ver que a gente teve um topo, e aqui nós temos o último topo, acima daqui é o céu, é o limite? Não, os 20K são os limites. Nós podemos ver os 20K nessa semana, aquela movimentação selvagem que a gente não acha saudável, mas tu tem que estar comprado para aproveitar isso daí. Então o que tu faz? Tu entra e coloca um stop. Tá? Se quer colocar o stop curto, quer deixar ele um pouco mais folgado para permitir aí um pullback, afinal de contas a gente teve aí essa elasticidade toda. Tá? Então fiquem à vontade. Então, essa é a nossa opinião. Existe aí um cenário que permite os 20K nessa semana. Vai ter uma liquidação fantástica, talvez até antes aqui nesses 14K. Isso só deve aumentar o volume, mas a gente tem condições de subir. Tá? Então nós estamos vivendo aí um momento histórico. Tá? Essa é a nossa percepção baseada no que nós vimos de volume nessas últimas 24 horas. Então fiquem ligados. Tá? Então agora o que acontece? A gente tem que estar preparado então para desembarcar disso em algum momento. A gente não pode fazer todo o caminho até os topo e depois todo o caminho até o fundo, porque muitos entraram aqui no topo, perto do topo, ou ao topo, e aí eles desceram até os 3K e eles estão até agora aqui felizes que estão com 50% aqui de ganho. Claro, se eles entraram em reais, eles já estão quase lá, mas em dólares eles não estão. Então, para evitar isso, a gente tem que saber não só ter stop loss, mas a gente tem que saber também fazer uma realização de lucros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, por favor, não vamos desperdiçar mais essa chance
com os mesmos erros de sempre, com as mesmas desculpas, etc e tal, tá? É isso, então muita atenção. Vamos dar uma olhada aqui no Ethereum. O Ethereum, então, ele teve esse desempenho excelente e ele sofreu, então, uma alta inicial e agora ele vem, então, num movimento aí menor, recuando, sofrendo aí um pullback. Isso pode acontecer na Bitcoin também. Então a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar ciente. A direção é para cima, mas não vai ser um movimento retilíneo, ele vai ter os seus recuos, tá? Então a gente tem que ficar muito atento aí para isso, mas a perspectiva sempre é de alta. Então nós estamos aqui no gráfico de 1 hora, a gente está vendo aqui, ele rompeu aqui o topo, ele chegou a fazer uma alta até os 333, mas ele recuou um pouco aqui, praticamente 10 tethers, tá? Tá agora em 327, mas ele está aqui com excelente volume dentro dessa 1 hora, ele está com a possibilidade de seguir subindo, mas a gente vê aqui, ele chegou a fazer um pullback, um retorno, um recuo, até a média móvel de 50 períodos, então nós estamos aqui em 313, então 313 pode ser aqui, nesse momento, um stop loss, né, para... Caso ele perca essa linha, pode ser uma reversão de tendência. Então a gente tem que saber expressar opinião em números, e o stop loss é isso, é quando a partir dali tu tá errado. A partir dali tu tá errado. Até ali tá dentro do plano, tá dentro do esperado. Tá? Então é isso. Então o que nós temos aqui? Uma possibilidade de recuo. Ele tem respeitado em praticamente todas as vezes a média móvel dos 20 períodos, que é linha branca, mas ele também chegou a tocar aqui os... Nesse caso, foi o nível dos 310 encostando na média móvel de 50 períodos, né? Na realidade ficou um pouco acima, 310,78 chegaram os preços, 309,88, então praticamente 90 centavos de tether acima deles, é muito pouco, né? Então essa aqui é a realidade, a gente está aqui perto de fazer esse rompimento, a gente não precisa duvidar aqui da tendência de alta, tá? Tranquilo, olha aqui o movimento diário, maravilhoso volume, a gente tem aqui uma sequência crescente de candles, tanto em volume quanto aqui nos preços, ou seja, as colunas de volume aqui também são crescentes, uma sequência adjacente, isso aqui é uma força fantástica, isso aqui é dinheiro entrando e isso aqui joga os preços para cima, tá? Modelos de precificação, você só precisa seguir o dinheiro. Onde o dinheiro entra, os preços sobem, de onde ele sai, os preços caem. Tu sai vendendo, entra comprando, não tem como ser diferente. Então, é um modelo muito simples, é um modelo que não traz glamour, não traz charme, mas é um modelo que funciona, tá? Existe um serviço de predição, a gente estudou bastante isso quando nós estávamos desenvolvendo o nosso, que é I Know First, e ele estuda exatamente isso, ele monitora o fluxo de dinheiro. Então, quando começa a aumentar o volume num determinado ativo, está acontecendo uma das duas coisas, os preços estão, ou o dinheiro está entrando ou o dinheiro está saindo. E tu pode descobrir qual que é olhando para o preço. E ele usa isso, claro, com um aparato de inteligência artificial, etc., redes neurais, para determinar o que comprar e o que vender. Então ele faz a seleção. Claro que tu tem fluxos em ambos os sentidos, né? Existe um fluxo líquido todavia. Esse é o que tu vai te preocupar. E aí tu começa a ver então que ativos então estão ganhando volume, que ativos estão perdendo, e tu fazendo uma associação disso com os preços, tu consegue ter essa ideia. No gráfico semanal, a gente está aqui com o Ethereum, praticamente aqui no topo, evidentemente não histórico, mas de um longo período, tá? Então, se nós conseguirmos superar aqui a marca dos 366 no fechamento semanal, a gente tem espaço aqui para deixar os 400 para trás, a gente vai direto, bom, a gente tem aqui um suporte aos 369, né, que corresponde aqui a essa linha. O fundo aqui dessa movimentação que nós tivemos, vamos dar uma olhada aqui. O fundo dessa movimentação aqui que nós tivemos onde é que foi isso? Em março de 2018, o fundo aqui que nós tivemos
corresponde ao topo aqui que nós tivemos em junho de 2019. Então, março de 2018 corresponde ao que nós tivemos aqui de topo em junho de 2019. Então, eu esperaria ali uma resistência. Esse nível aqui foi exatamente os 360. Então, eu esperaria ali uma resistência, tá? Possivelmente ali uma reversão. Então, a gente tem ainda uns 30 tethers, mais ou menos uns 10% de alta, nos esperando, tá? Olha que coisa fantástica que foi aqui essa queda e olha como ela teve volume. Pessoal aqui que comprou 98 tethers. Já pensou tu comprar alavancado com tudo que tu tem? Então agora a gente pode subir e passado isso aí a gente tem essa região aqui dos 460. Então é isso daí, é 360, 460. Vamos só confirmar o fundo aqui. Exatamente, 440. Então, 360, 440. Esses são as resistências, para que falar em suporte, né? Então, 360, 440 são as resistências no gráfico semanal. O volume aqui sugere aqui, vamos dar uma olhada no volume, não vai ser o mais alto, tá? Nós não temos como bater esse super candle vermelho aqui, essa cascata de sangue aqui. Nós estamos a 1,54, então vezes 7 a gente passa aí de 1 milhão, a gente vai para 1,1, então a gente deve, para vocês terem uma ideia, ter o dobro do volume na semana passada, mantidas as proporções, o dobro do volume na semana passada, que foi o dobro da que o antecedeu, então a gente tem o dobro. Então isso aí associado aí a provavelmente uma menor resistência, ou seja, uma menor densidade no book, a gente consegue então simplesmente subir. Quem é que vai ser o louco que vai vender esses valores, né? Tu vai esperar ele subir um pouco mais, isso ajuda justamente o preço a subir um pouco mais, tá? E aí a gente vem no caminho aqui pro Brasil. Vamos dar uma olhada aqui nas coins, mas antes, olha aqui que coisa fantástica, né? Não, ainda não. Nós vamos dar uma olhada no dólar index. O dólar index, então, está beijando o fundo do canal de alta. Que canal é esse? Vamos dar uma olhada no semanal. O gráfico semanal, então, ele mostra aqui já uma melhor alcance aqui esse canal. Agora sim a gente vê, esse canal foi formado em 2011, não, foguete pro dólar não, tá? Então nós estamos aqui esse mês todo praticamente em queda, né? Foi um mês bastante ruim pro dólar, só que a gente não pode se esquecer de uma coisa, tá? Qual é o lastro do dólar, tá? O verdadeiro lastro do dólar não é confiança, tá? Porque pouca gente tem confiança no dólar, porque o pessoal tem a dúvida do que usar em vez disso. Ele não tem lastro em ouro ou etc. Tá? Ele não tem lastro no pagamento de impostos pelo cidadão americano. O lastro deles é o arsenal nuclear. Tá? Esse é o verdadeiro lastro do dólar. Se tu não aceita o dólar, se tu tenta negociar petróleo, por exemplo, em outra moeda, tu começa a ter problemas de toda sorte e esses objetos aí ficam apontados para ti. Então, é uma política, uma diplomacia de ponta de faca, tá? De baioneta. Então, esse é o grande lastro do dólar. Então, o que acontece? Qualquer conflito que aconteça, imediatamente derruba as bolsas e entra o dinheiro correndo nos títulos de tesouro americano. Esse vermelho aqui apaga em 24 horas, tá? Em 24 horas. Então a gente tem que ter muita ciência de que existe uma esfera que nos envolve e que as criptomoedas são muito pequenas. A gente não está fazendo uma revolução no sistema financeiro, a gente não está tomando o mercado, mudando o mundo, tá? A gente está lucrando com uma alta, é só isso, tá? Então não se subestime o dólar, tá? Isso seria um erro muito fatal. Porque o que nós temos hoje é uma estrutura gigante que depende dele, inclusive nós. Né? O mercado hoje de criptomoedas é um mercado especulativo e como todo mercado especulativo, ele depende do capital especulativo e ele é uma medida de risco e quando a medida de risco fica muito alta, esse capital especulativo migra para o Tesouro Americano. Acabou. É o safe haven. Ele tem altíssima liquidez
e ele tem um histórico, então, de absorver a demanda em tempos de crise. E, claro, o ouro deve ter uma procura também, mas no primeiro momento ele deve perder, tá? Ele deve perder. Então, é isso aí que a gente vê. Claro, o mercado de ações despencaria nesse cenário pré-apocalíptico aqui que eu comentei com vocês, mas a gente deve lembrar que o Tesouro Americano, o Federal Reserve está habilitado a comprar ações. Então, o que ele faz? Ele compra diretamente ou ele empresta dinheiro para as empresas, que ele está autorizado a comprar os bonds das empresas. Então, diz emite bonds, eu compro eles de ti e tu faz buyback, ou seja, tu compra as tuas próprias ações. Então, por exemplo, ele força uma Boeing da vida a emitir títulos de dívida, ele compra esses títulos de dívida e com esse dinheiro a Boeing compra as próprias ações e o mercado segue flutuando, tá? Isso aí pode acontecer? Claro que sim, já está acontecendo, tá? Só não seria algo tão massivo e explícito. Então, desculpa aí esse divagação sobre o dólar, mas essa aqui é a realidade. Esse gráfico aqui mostra que o movimento de queda do dólar pode estar próximo do fim e essa é a nossa posição. Nós ainda não rompemos esse canal para baixo, a gente rompeu ele para cima e a gente acha que isso não vai acontecer e não é bom para o sistema financeiro mundial que isso aconteça, tá? É melhor que isso seja algo combinado, tá? Então vamos lá. Nesse meio tempo a Bitcoin está caindo e a gente já vai mostrar isso aí. O dólar aqui no Brasil chegando aí provavelmente perto de um fundo também, aqui encostando a nossa reta, tá na hora ali talvez da gente estender ela. Vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer isso agora no gráfico diário, fica melhor. Vamos pro dia aqui. Tá na hora aqui da gente subir ela e nós vamos fazer isso aqui tendo como apoio aqui o fundo que nós tivemos logo no início de junho. Então a gente apoia ali e puxa ele, deu, e por enquanto é isso aí, está estendido aqui, o dólar então se aproximando aqui dessa reta, mas deve ser o fim, então eu espero aqui o dólar fazendo um fundo aos 5,7, 5,10, a partir dali ele deve se recuperar. E aí a gente vem então para Bitcoin em reais. E aí a gente vê aqui essa alta fantástica, deixando para trás a nossa LTA, chegando praticamente aqui no topo. O topo que nós tivemos é o 57, então a gente pode então mirar essa região aqui dos 56 aos 60 como manutenção do preço. Caso a gente consiga fechar o dia ali em cima, senão a gente fica aqui no andar de baixo 56, 52. Na realidade, eu colocaria aqui um andar intermediário aqui que eu acho que faz mais sentido, com o topo aqui no 58 e com fundo aqui no 54. Então 54, 58 fica a nossa opção, que é o pico que nós tivemos aqui no início de junho e o pico que nós tivemos lá atrás em meados, quase primeira semana de maio. Então, nesse período ali, os picos entre maio e junho desse ano, evidentemente, a gente vê aqui os preços ficando, que está praticamente aqui o topo que a gente viu e logo abaixo aqui do que nós estamos. Bom, com essa movimentação de queda aqui, eu acho que o meu stop loss aqui já deve ter nos tirado aqui do trade de futuros e aí a gente então vai se despedindo não só lá do mercado, mas aqui também de vocês. Pessoal, a gente fica muito feliz aí de poder contar com a sua audiência. Se você gosta aqui dos nossos podcasts, das nossas análises diárias, compartilhe aí com colegas e amigos. Claro, não esqueça de assinar o canal você também. E aí, claro, coloque seus comentários, sugestões e críticas. A gente gosta muito das críticas porque eu prefiro os que me criticam porque me aprimoram. Né? É um trecho da frase ali do Winston Churchill. Pessoal, até a próxima. Tchau.